Outra questão que tem que ser anulada é a questão do triângulo e dos quadrados, que é a questão número 2 da prova, é prova amarela essa aqui que eu peguei. Então vamos ver aqui, seja ABC um triângulo equilátero de lado 3. Exteriormente ao triângulo, constroem-se 3 quadrados sempre a partir de um lado do triângulo ABC, ou seja, o quadrado Q1, AB é um lado, no quadrado Q2, BC é um lado e no quadrado Q3, AC é um lado. Concentro no baricentro G do triângulo ABC, traça-se um círculo de raio 3. A medida da área da parte do círculo que não pertence a nenhum dos quadrados nem ao triângulo é igual a... Então, é essa medida aqui, né? Esses 3 pedaços. Você tem aqui 3 figuras que têm ângulos aqui de 120 graus. Ele considerou que essas 3 juntas formam um círculo, mas não formam porque esses pontos aqui não são o centro desse círculo. O centro está aqui, ó. Quer dizer, essas 3 figuras aqui, elas não são setores circulares. Os caras da banca deram uma escorregada aqui. Como é que a gente faz para resolver isso? Vamos fazer a figura maior. Olha, eu desenhei só uma parte da figura aqui, porque não precisa desenhar tudo, né? Basta a gente fazer esse cálculo aqui e multiplicar por 3. Olha só, que figura é essa aqui? Essa figura aqui não é nada de especial, né? Ela é o que? Um segmento circular, um setor circular, nada disso. Ela não é nem uma coisa nem outra. Ela pode ser decomposta em 2 partes. Esse pedaço aqui é um segmento circular e aqui para baixo é um triângulo. A gente podia calcular dessa forma, mas para poder calcular isso, a gente tinha que saber quanto que é esse ângulo central. Lembre-se que esse aqui é o centro do círculo. Tá, então para poder resolver a gente tem que descobrir quem é esse ângulo central. Como é que a gente podia achar isso? Já temos aqui algumas informações. Por exemplo, esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus. Por quê? Porque aqui a gente tem o ângulo reto do quadrado e temos aqui um ângulo que é a metade do ângulo interno do triângulo equilátero. Então, realmente, é 90 mais 30, são 120 graus. O que mais que a gente sabe aqui? Sabemos essa medida aqui, porque o problema falou que o raio desse círculo é 3. Essa medida aqui tem como a gente calcular. Essa medida aqui, já que isso aqui é o baricentro, essa medida aqui é 2/3 da mediana. Ou no caso do triângulo equilátero, é 2/3 da altura. Quanto que é a altura? A altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2 é a altura do triângulo equilátero. Como o lado vale 3, que o problema deu, então isso aqui vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2. Isso é altura. Mas esse pedaço aqui é 2/3 da altura. Porque o baricentro divide as medianas nessa razão, 2/3. Então, essa medida é 2/3 de H. Então, vamos chamar esse pedacinho aqui de X. Esse X vale 2/3 de altura. E a altura é isso aqui, 3 raiz de 3 sobre 2. E olha aqui, vai cortar o 2, vai cortar o 3, o x vale então raiz de 3. Então olha o que a gente tem aqui desse triângulo. Temos que um lado vale raiz de 3, outro lado vale 3, que é o raio do círculo. E a gente tem aqui um ângulo que é de 120 graus. Podemos fazer aqui uma lei dos cossenos e calcular quanto é que mede esse pedacinho aqui. Vamos precisar desse pedacinho? Sim. Aí eu vou calcular o seguinte. Eu vou precisar desse pedaço porque eu vou querer achar a área desse triângulo. Veja bem, se a gente souber quanto é que vale esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, a gente tem a área desse setor. Se a gente tirar esses 2 triângulos aqui, temos a área que o problema está pedindo. Tem que multiplicar por 3, né? Então a gente tem que achar quanto que é esse pedacinho aqui, vamos chamar de Y.
Então, fazendo a lei dos cossenos nesse triângulo, vamos ficar esse ao quadrado igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado menos 2 vezes o produto deles vezes o cosseno de 120. Então, isso aqui vai ficar 9 é igual a isso ao quadrado, vai ficar 3. Aqui vai ficar y ao quadrado menos 2 vezes o produto deles, 2 vezes y raiz de 3, vezes o cosseno de 120. Cosseno de 120 é menos meio. Então, vai matar com esse menos 2, né? Menos meio vezes menos 2 vai dar 1. Então, isso aqui vai sumir, vai ficar 1. Pronto. Então, vamos ficar com o seguinte, y ao quadrado mais y raiz de 3 menos 6 é igual a 0. Uma equação do segundo grau que vai resultar aqui no valor de y. Tem que fazer aqui o delta, né? O delta é B2 menos 4AC, vai ficar 3 mais 4 vezes isso, 3 mais 24. O delta vai dar 27, a raiz de delta é 3 raiz de 3. Então, o y vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Vai ficar um negativo, né? Vai interessar só o positivo. 3 raiz de 3 menos raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3 dividido por 2 vai dar raiz de 3. Então, eu estou colocando aqui somente a raiz positiva. O y vale raiz de 3. Olha que beleza! Esse triangulinho aqui, ele tem um lado raiz de 3 e outro lado também é raiz de 3. Quer dizer, esse triângulo é um triângulo isósceles. Ele tem um ângulo de 120 graus, então os outros ângulos são 30. 30 e 30. Aqui é 30 graus e aqui é 30 graus. Aqui, 30 graus e 30 graus. Então, nós achamos o valor do ângulo central aqui desse setor circular. É 60 graus. Então, setor de circular de 60 graus. Então, já podemos calcular essa área aqui, né? Ela vale o quê? Um setor circular de 60 graus menos 2 triângulos desse aqui. Ó, setor circular de 60 graus é 1/6 da área do círculo. 1/6 de πr2. O raio vale 3. Então, é 1/6 de π vezes 9. Então, isso aqui é a área do setor circular. Agora, a gente tem que subtrair 2 triângulos desse aqui. Como é que a gente calcula a área desse triângulo? Esse triângulo é assim. Ele tem aqui uma medida igual a raiz de 3, outra medida igual a raiz de 3. Esse é igual a esse, né? A área do triângulo, quando a gente conhece dois lados e o ângulo entre eles, a gente pode calcular rapidamente. É 1/2 do produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles. Seno de 120 graus, né? Então, a área desse triângulo vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3. Tem 1/2 aqui. E o seno de 120 graus. Quem é o seno de 120 graus? O seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus, né? É raiz de 3/2. Então, a área desse triangulinho aqui vai ficar 3 raiz de 3/4. A área de cada triângulo desse. Temos que subtrair 2 triângulos, né? Pegar a área do setor, que é isso aqui, e subtrair 2 triângulos aqui. Então, eu vou subtrair 2 vezes isso, que vai ficar 3 raiz de 3/2. Dá para simplificar aqui alguma coisa? Simplifica aqui o 9 com 6. Isso aqui vai ficar 3/2 vezes π menos 3/2 da raiz de 3. Quer dizer, essa área aqui vai ficar 3/2 de π menos raiz de 3. Bom, agora temos que multiplicar essa área aqui por 3, né? São 3 áreas dessa. Então, vai um 3 multiplicando aqui, vai ficar 9/2 de π menos raiz de 3. Então, essa aqui é a resposta certa, não tem nas opções. O gabarito é esse aqui porque parece que eles consideraram que aquelas figuras eram 3 setores circulares de 120 graus, que está errado, né? Essa aqui é a resposta correta. Então, essa questão tem que ser anulada.